Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal, Canal EBD Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios doutrinários, subsídios históricos, subsídios sociais, teológicos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar aqui no canal para ajudar o professor e a professora da escola dominical. Aqui estaremos gravando, disponibilizando para todos que tiverem acesso e quiserem ter acesso, que possam então fazer bom uso para que o seu plano de aula, professor e professora, seja enriquecido com os nossos conteúdos, a nossa pequena participação ou contribuição. Quero agradecer a você que é inscrito no canal, que tem comentado, tem dado os likes, continue dando like, comente, divulgue o trabalho, passe para outras pessoas. Que Deus vai te abençoar grandemente e você está ajudando o nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD Ação e não é inscrito, convido-te a ir ali na tarjinha vermelha que tem inscrever-se, clica lá no canto do vídeo e inscreva-se no canal. Depois de inscrito, você assista ao vídeo. Se gostou, dê um joinha lá de gostei. E também você pode compartilhar, dar os seus comentários ali, comente. E ative o sininho, tem um sininho aí que você ativa ele, porque à medida que você ativa o sininho, você vai recebendo notificação de vídeos novos. Cada vez que postarmos um vídeo novo aqui, você é notificado, recebe uma mensagem no seu smartphone, no tablet ou qualquer onde você estiver na rede social, no canal, você vai ser notificado e você vai ver esse vídeo de primeira mão e vai ser abençoado para a honra e para a glória de Deus e vai estar também contribuindo com esse trabalho que é espontâneo para a glória de Deus. A lição de hoje, a lição de número 10, datada do dia 10 de março de 2019, cujo título é Os Cuidados e Deveres da Nova Geração. Texto do dia: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para mais oferecer ao seu tempo determinado. Números 28 e 2. E a nossa síntese. No deserto, Deus se relacionava intimamente e com seu povo e lhe concedeu leis que o ajudara a ter relacionamentos saudáveis e a oportunidade de adorá-lo. Primeiro tópico, falar a importância das pessoas. Então Deus mandou fazer um censo providencial. E nesse censo providencial, nós na lição passada falamos do pecado de Balaão que foi aceito pela população. E essa população receberam as filhas de Balaque, dos amonitas, os moabitas que viviam na região, e começaram a prostituir a juventude daquela época. E elas trouxeram seus ídolos, e isso causou um grande mal. Se existe algo que Deus fica irado, é com a idolatria. Por que Deus fica irado com a idolatria? Porque Deus fez o ser humano inteligentíssimo. E fez o homem com dispositivo para adorá-lo, para reconhecer a ele como o ser supremo. O homem tem essa inteligência, o homem tem essa consciência. Quando Paulo fala oferecer a Deus o culto racional, o culto do raciocínio, da inteligência, de entender por que está adorando. E esse ser humano inteligente, esse ser humano capaz, esse ser humano imagem e semelhança divina, voltando para ídolos, parece que ele fica emburrecido. Deus está olhando e está dizendo, mas que pessoazinha burra é essa? Porque um ser superior que criou os céus e a terra e deu inteligência ao homem. E ele esquece esse Deus e diz, não, que meu Deus é esse aqui, de gesso, de prata, de pedra, de madeira, de ferro. Que inteligência que é essa, você olhar para um objeto desse e dizer que esse é o seu Deus? Pedir, suplicar milagre para esse Deus. Por isso que Paulo diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça o evangelho da glória de Deus. Então estão ignorantes, embrutecidos e emburrecidos. Agora, o ser humano inteligente, ele reconhece a Deus. E esses 24 mil permitiram. Então Deus disse, olha Moisés, deixa eu destruir todo esse povo que está contaminado com o pecado, embrutecido, não entende os milagres. Quantos milagres que eu tenho feito, os maiores milagres, meu irmão, está na Bíblia Sagrada. E eles ali, com dura cerviz, consciência dura, irreconhecíveis, irreconciliáveis também, e eles não... Então Deus quer destruí-los. Aí Moisés é o intercessor, a importância da oração intercessória. E diz, não, vamos tirar só quem foi que pecou. E a espada caiu sobre 24 mil, e eles
sofreram uma baixa muito grande, 24 mil pessoas, é muita gente. Mas aprenderam a lição dolorosamente. E Deus então ouviu a intercessão de Moisés e dá a prerrogativa para que Moisés continue a caminhada de Israel rumo a Canaã prometida. Segundo ponto do primeiro tópico, um exército poderoso. Balaque reconheceu que Israel era um exército poderoso. Ele fez a estimativa, esse povo vem destruindo a todos. Quantas nações há pelaquela região que eles deveriam destruir, haviam destruindo diversas nações através do poder de Deus, da graça de Deus, da ajuda divina. Então Balaque ficou inteiramente assombrado, pensando assim, esse povo é poderoso, não é de qualquer forma que vamos lutar corporalmente com eles, porque eles irão ganhar essa batalha. Então roga, como na lição passada vocês aprenderam, que ele chama o auxílio de um profeta que possa atingir a espiritualidade do povo. Ele quer algo espiritual para atingir o povo. Essa é a prerrogativa. Então, um povo poderoso, um exército poderoso. Não só Balaque reconhecia que a nação de Israel era poderosa, mas as nações por volta inteira estavam com medo. Todos eles estavam percebendo, sabiam das notícias de que o avanço de Israel diante dos seus inimigos sempre era de vitória, sempre era destruidor. Isso estava causando espanto. Por isso que ele vai rogar a ajuda de alguém que possa tentar atingir ele espiritualmente. Terceiro ponto fala um povo abençoado. O povo de Israel é um povo abençoado. Observe que eles saem do Egito e as pragas do Egito não atingem o povo de Israel. Eles atravessam o Mar Vermelho, recebem água, as águas amargas se tornam água potáveis, boas para comer, e quando eles querem comida, Deus manda carne, quando eles querem outra coisa, Deus manda o maná, eles reclamam de calor, tem a nuvem que ameniza, reclamam de frio, tem a coluna de fogo, um povo extremamente abençoado. É o povo de Deus, só que também é um povo de dura cerviz, difícil de acreditar, de servir a Deus com interesse de coração, retribuindo todas as bênçãos de Deus. Então os maiores milagres estão ali com Israel no deserto, povo abençoado. E além de ser um povo abençoado, depois de toda essa catastrófica doutrina de Balaão, que envolveu a morte de mais de 24 mil pessoas, agora Deus faz promessa, e até já promete a partilha das terras, para deixar eles mais alegres, mais confiantes, através de suas promessas. A partilha das terras foi feita antes, ali, depois daquelas situações, olha, vamos fazer a partilha da terra através de sorteio. Então já começa o planejamento de repartir as terras entre os filhos de Israel, para que cada um tome posse da sua bênção. O primeiro ponto fala a lei acerca da divisão das terras, exatamente para não trazer esse tipo de conflito, né, porque tinha umas tribos maiores, outras menores, umas mais fracas, outras mais fortes, mais poderosas, que se destacavam mais. Quem sabe, não está explícito isso, não está explícito isso na Bíblia, mas talvez seja por isso que Deus já adiantou para dizer como que seria essa repartição através de leis, estabeleceu as leis, como seriam essas repartições, para não eles estarem envolvidos em discordância, em brigas, em dissensões, prevenindo o povo para que entre bem e viva em paz. Esta era a promessa de Deus, que não houvesse entre eles dissensões nem nada. O povo de Israel, as tribos que entraram de fato depois com Josué, e foram distribuídas as terras de acordo com a tribo, cada um pegando o seu pedaço de terra. Ninguém ficou sem nada, a não ser a tribo de Levi, porque a tribo de Levi já estava na lei divina, que toda a tribo de Levi, eles não estariam plantando, colhendo, criando gado nem nada, estariam disponíveis para atuar no tabernáculo. E viveriam do sustento das demais nações, através do dízimo, das ofertas, todos os tipos de ofertas que estavam estipulados ali nas leis. Então, o povo de Israel estão vindo do Egito. Eram povos escravos, sem limites, sem lei, sem nada, sem condições. Então Deus estrutura eles como nação. A nação, para ser estruturada, precisam de um líder, precisam de leis, precisam de um exército, precisam de terra, precisam de economia, e eles foram adquirindo isso. Então agora eles estão na estrutura das leis, como que é viver em sociedades, como que vai ser a repartição dessas terras, como cada um vai receber, para que a bênção fosse iguais e ninguém ficar insatisfeito com aquilo que Deus havia prometido, que eram as terras para o povo de Israel. O segundo ponto aí do segundo tópico também fala leis para proteger o casamento, os relacionamentos familiares, a família em si. Observe quanto é importante isso
Porque Deus ele estabeleceu leis para que quando eles entrassem em terra, casamentos fossem assegurados, por mais que as pessoas se enriquecessem, não tinham por prerrogativa de forma maneira abandonar a família. Então eles têm os direitos, a família tem os direitos assegurados, os filhos têm os direitos assegurados, a porção do primogênito está escrito na lei, todos os relacionamentos. Deus é o criador do casamento, ele quem fez o homem e a mulher. E fez o primeiro casamento, abençoou ele, e a partir daí este é o projeto divino, que as pessoas crescessem, se multiplicassem através de um homem e de uma mulher, e a sua prole, os seus filhos, e formassem sociedades e enchesse a terra. Esse era o objetivo. Agora, ao longo do desenrolar da situação da população mundial, Deus vem estruturando, estabelecendo limites, porque sem limites a sociedade se autodestrói. A pessoa, uma sociedade que não é proibido, não tem limites para o roubo, para a morte, para nada, tudo é liberado. Então essa sociedade se autodestrói. Então os limites foram estabelecidos por Deus. Deus colocou para Israel as leis civis, como que eles viveriam entre si, a questão de terra, de negócio, de vizinhos, de todos os relacionamentos sociais, eles teriam que ser regidos por leis, as leis divinas dadas por Deus. Na questão religiosa também, qual que era a situação de oferecer oferta, de servir a Deus, o serviço na casa de Deus, adoração, louvor, como seriam? Através das leis cerimoniais. E Deus estabeleceu a lei moral que está impregnada no coração e na alma do homem, que sabe detectar o que é certo e o que é errado. As leis acerca da divisão da presa, como que eram essas leis? É porque o povo de Israel, eles estavam agora ali vencendo as guerras. E lógico que os exércitos que eles venciam, os despojos, ficavam para eles. Se o exército tivesse ouro, comida, animais, então qualquer tipo de presa, isso era considerado uma presa, tinha que ser repartido igualmente. E nas leis, agora, a respeito da presa, do despojo, o exército que vencesse a guerra, os despojos era para ser repartido entre eles e os que cuidavam da bagagem. Tinha as pessoas que cuidavam da bagagem, da alimentação do exército, da água, das roupas, a bagagem em si. E eles não ganhavam a guerra na espada, mas ganhavam ali cuidando, auxiliando os soldados que estavam de linha de frente. Então eles tinham direito também a esses despojos, seja prata, ouro, animal, alimento, vestimento, qualquer despojo, qualquer presa que eles trouxessem, repartindo direitos iguais. E havia até aqueles soldados que ficavam cuidando da cidade, cuidando das mulheres que ficam na cidade, dos filhos pequenos, dos velhos, ficavam cuidando. Então esse também tinha a garantia de receber algo, porque ele estava em vigilância, estava atuando como um soldado, um guardião. Então Deus estabeleceu esse tipo de leis para que ninguém fosse injustiçado e ficasse entristecido e vivesse de uma forma angustiante. Terceiro tópico, a importância da adoração. E primeiro ponto, uma vida bem cuidada. Aí fala do Jeová Jireh, o Senhor que provê. Fala o Senhor que dá o sustento, o Senhor é a nossa bandeira, que significa Jeová Nissi. Então, uma vida bem cuidada é a vida que o povo de Israel teve. Como eu já disse anteriormente, eles estiveram no Egito, quase 215 anos de escravidão, e Deus cuidou, preservou, por mais que o sofrimento era angustiante. A Bíblia diz que Deus ouviu, em Êxodo 3, ouvi atentamente a aflição do meu povo, por causa dos seus autores. Desci para fazer livrá-los. Então, chama Moisés e atendeu o pedido do povo. Então, Jeová que cuida. Está falando aqui uma vida cuidada, né? Uma vida bem cuidada. Cuidada por quem? Por Deus, porque está escrito que as roupas durante os 40 anos no deserto não envelheceram, nem os chinelos ficaram curtos, mas parece-me que acompanharam o crescimento do pé da criança. O que é isso? É o cuidado de Deus com o seu povo. Ele chama as pessoas, faz promessa, cuida delas e cumpre a promessa. E a bênção vem na vida de Deus, porque Ele é o cuidador. Então, meu irmão e minha irmã, meu jovem e minha jovem, se você está debaixo dessa bênção divina, fique tranquilo que Deus está no comando. Jeová Jireh, o Senhor provê, está providenciando para a sua vida. E através dessas lições você vai aprender como que se dá o cuidado de Deus em meio ao seu povo. Segundo ponto, o dever de um povo agradecido. Qual que é o dever de um povo agradecido? Servir a seu Deus com fidelidade,
qual que é o dever de um povo agradecido? No caso de Israel, oferecer as ofertas. Foi estipulada as ofertas pacíficas, as ofertas de agradecimento, as ofertas de... Todos os tipos de oferta você pode acompanhar em Levítico ali, que é de gratidão, a flor da farinha, pela chuva, pela vida, pelo crescimento, pelo gado. Eles tinham que ir para o templo e agradecer. Como que é o dever de um povo agradecido? Servir a Deus com fidelidade e reconhecer o favor de Deus. Quando nós reconhecemos que é Deus que está na nossa situação, na nossa vida, abençoando, proporcionando, abrindo as portas, Deus ele vai te abençoar mais. Mas existem muitas pessoas que acham que a bênção que está na vida dele é sobre a capacidade intelectual dele, sobre a inteligência, o negócio que ele fez, a visão de futuro, visão de negócio, de empreendimento. E esquece de agradecer que é Deus quem abre tudo isso aí. Todas as portas é Jeová que dá para os seus. Então nós devemos ser agradecidos a Deus. Precisamos retribuir, não retribuir numa paga daquilo que Ele fez por nós, mas dizer que estamos gratos através de dízimo, de ofertas, do louvor, da gratidão, da presença, da comunhão com Ele. Dizer para Ele de qualquer forma que estamos, grato Deus, somos gratos e seremos sempre gratos por tudo que Tu tem feito, principalmente pela salvação, que é o maior milagre da vida de um ser humano, é a salvação em Cristo Jesus, coisa que só Deus pode fazer. Por isso que as pessoas ficaram preocupadas quando Deus diz: teus pecados estão perdoados, aquele paralítico. Mas só Deus pode perdoar pecado, ninguém mais. Não existe médico, não existe remédio, não existe diagnóstico nenhum. Sim, só Deus. Então é o maior milagre. Então, se nós somos salvos, agradecer a Deus por isto, ser agradecidos por isto. Terceiro ponto, um Deus que merece ser adorado. Por isso que no meio da congregação, no meio do arraial, no meio das 12 tribos, Deus mandou colocar o tabernáculo, que era símbolo da presença de Deus. A Arca da Aliança era onde a presença de Deus descia para falar com o povo de Israel. Então observe, a presença de Deus na vida do ser humano é mais importante do que a presença do dinheiro. A presença de Deus na vida do ser humano é mais importante do que a fama, dos empreendimentos que ele tem. Então, meu jovem, buscar sempre a presença de Deus. Tudo aquilo que é para ser oferecido a Deus, é dele, não é nosso. Quando Deus ele mandou fazer os aromas do incenso para queimar no altar de holocausto, no altar de incenso, aliás, para queimar no altar de incenso, ele disse: não farás para vós esse perfume nenhum, essa especiaria exclusiva na adoração a Deus. Quer dizer, o nosso louvor, só Deus, nós não devemos receber louvor de ninguém, nem louvar ninguém a não ser Deus. Não cultuar ninguém e nem ser cultuado por ninguém, a não ser nosso Deus. Adorar a Deus, esse é o nosso objetivo. Deus espera que o ser humano reconheça que Ele é o Deus soberano. Ele não tem que provar nada, é o homem que tem que reconhecer isso, perceber através da inteligência que Deus deu, perceber que o nosso Deus é um Deus soberano, um Deus que requer a fidelidade dos seus, que requer o louvor e a adoração, e de livre e espontânea vontade. Pode observar que as ofertas eram de cujo coração se mover voluntariamente. Então o louvor é espontâneo, mas através da aprendizagem que Deus merece todo louvor. A adoração é espontânea, mas através da aprendizagem dos ensinos que o nosso Deus é soberano. Aí nós vamos adorar espontaneamente ao Deus na sua soberania. Nós servimos a um Deus grande. O salmista fala: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. É esse Deus que requer todo louvor. Que Deus em Cristo te abençoe, que ajude nossos jovens a entender e compreender que nós servimos um Deus. Essas lições do povo de Israel, caminhando no deserto, rumo à terra de Canaã, elas servem de lições para a nossa vida. Olhar no que eles erraram, no que eles pecaram, onde sofreram as consequências dos seus erros, e tentar puxar para a nossa vida melhorias, dizer: eu quero ser diferente. E aprender com erros alheios, se eles estão escritos na Bíblia, são para lições de vida nossa. A Bíblia não esconde nada, de nenhum personagem bíblico Deus vai esconder as ações erradas, negativas, não. Estão lá os pontos positivos, mas também os pontos negativos. Abraão, o pai da fé, o homem, o amigo de Deus, mas que ele pecou, está ali escrito os seus pecados. Davi, um dos reis mais sublimes de Israel, mas está escrito, registrado a sua falha. Para quê? Qual o objetivo disso? Para mostrar para cada um de nós que os homens
somos, homens e mulheres, somos suscetíveis a erros e a falha. Mas o reconhecimento da soberania de Deus, ele deve ser bem claro na nossa mente. Quando nós aprendemos com a palavra a reconhecer a Deus, a louvar a Deus, a servir a Deus, claro que as coisas clareiam melhor para a nossa vida. Somos cristãos melhores com isso. Então, meu professor e minha professora, vamos ajudar a nossa juventude cada dia mais a se preparar para assumir a liderança da igreja. Que essa liderança da igreja no futuro próximo, os jovens que estarão diante disso se Jesus não vier. Se ele não vier logo, os futuros pastores serão esses jovens. E como serão pastores se não tiverem uma profundidade, uma experiência com Deus, conhecendo a Bíblia, uma fé profícua, arraigados na palavra, com certeza do coração? Se forem jovens vulneráveis às filosofias, aos pensamentos da atualidade, serão jovens que não terão base na palavra, e a igreja do futuro não será uma igreja profícua e nem estará arraigada na pedra, edificada na rocha. Mas se eles tiverem um preparo agora, através das nossas aulas, das lições da atualidade, serão pastores, obreiros e líderes e uma igreja profícua, falando do Evangelho e esperando a volta de Cristo. Portanto, meu professor e minha professora, que Deus em Cristo te abençoe, que a sua aula seja abençoada.